Oi, gente! Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia helenística. No vídeo de hoje eu vou oferecer para vocês uma aula introdutória sobre o mito grego ou o helenismo por trás dos 12 zodíacos. Essa aula introdutória é parte de uma série dividida em 12 capítulos, em que cada capítulo eu ofereço uma aula contando sobre o mito grego ou o helenismo por trás de cada um dos 12 zodíacos. Essa série está sendo oferecida para vocês nesse momento gratuitamente. E essa série sobre o mito dos 12 zodíacos não é a primeira série que é colocada ao ar aqui no YouTube. O que eu estou tentando dizer com isso é o seguinte, que no passado já existiram outros astrólogos e astrólogas dentro do Brasil, ou na América do Norte, ou na Europa, que se aventuraram em gravar vídeo-aulas explicando sobre o mito grego de cada um dos 12 zodíacos. Mas o que eu pude constatar com as minhas observações minuciosas sobre esses outros astrólogos é que a intenção foi boa em tentar recontar o mito grego de cada um dos 12 zodíacos, mas muitos desses astrólogos deixaram a desejar no tocante à precisão dos mitos, porque não é culpa desses astrólogos, vamos colocar aqui uma meia-culpa, porque nós devemos considerar que nós vivemos numa era pós-cristã. Então, os mitos, ou o helenismo em torno dos zodíacos, ocorreram antes da cristianização da Grécia, né? E com a cristianização da Grécia se passou para Roma e depois para o resto da Europa e depois para o resto do mundo ocidental. Então, com a crescente conversão dos europeus e dos ocidentais a Jesus, muito da tradição helenística se perdeu no mundo ocidental. Como, por exemplo, a astrologia helenística originalmente faz o ajuste de precessão das estrelas. A astrologia helenística é originalmente sideral, porque quando vocês juntam os zodíacos solares com os zodíacos lunares, vocês vão constatar que ela tem uma base sideral e não tropical. Então, a primeira grande perda da astrologia helenística com a cristianização do Ocidente foi que o Ocidente parou de fazer o ajuste de precessão das estrelas. Nessa série que eu ofereço para vocês, nós vamos revelar o mito grego de acordo com a astrologia helenística sideral, de como foram, de fato, catasterizadas cada uma das 12 estrelas do zodíaco solar e cada uma das 27 estrelas ou 28 estrelas do zodíaco lunar. Então, quando se trata de mitos gregos em relação ao zodíaco, você deve tomar um pouco de cuidado com isso, porque existe muita confusão na organização desses mitos dentro da internet. Então você vai ouvir muitos astrólogos dizendo que Prometeu quem está por trás do zodíaco de Aquário, e não é. Você vai ouvir muitos astrólogos dizendo que é Quiron quem está por trás do zodíaco de Sagitário, e não é. Mas não é o fim do mundo, porque no passado eu também já cometi determinados erros na revelação desses mitos. Então, o objetivo dessa série é preencher algumas lacunas, tá certo? E preencher de maneira definitiva essas lacunas para que depois dessa série não se cometam mais erros. Então,
Essa série de 12 vídeos que eu estou oferecendo para vocês, ela é uma série que quebra um recorde mundial. Ela é a primeira série dentro do YouTube, não somente dentro do Brasil, não somente no YouTube inglês ou no YouTube europeu, mas no YouTube mundialmente falando. É a primeira série do mundo em que nós revelamos todos os 12 mitos dos 12 zodíacos de maneira precisa e revelando o catasterismo por trás do zodíaco solar e do zodíaco lunar. Então, quando você chega na astrologia helenística, existem algumas coisas que você precisa tomar cuidado. Se você está começando a estudar essa escola de astrologia agora. Muitas pessoas aqui no Brasil erroneamente pensam que a origem da astrologia helenística vem do Império Romano. E não vem. Ela vem da Grécia. Então, a língua da astrologia helenística não é o latim, é o grego. Então, por mais que nessas aulas eu utilize nomes romanos para me referir a determinados personagens históricos, mas é só para facilitar o estudo, porque eu sei que a maioria dos meus alunos, dos assinantes do canal, são brasileiros, uma pequena parte de Portugal, uma outra pequena parte de Moçambique, de Angola, que são países que falam línguas latinas. Mas o que eu estou tentando dizer é que a língua grega é a língua que de fato destranca o mistério por trás desses mitos, porque é exatamente isso que o helenismo é. Ela é uma religião de mistérios, e aqui dentro desse canal nós temos a função de revelar esses mistérios à luz da ciência, à luz do positivismo, à luz da razão, à luz do senso crítico, sem como é que se diz, essas crendices, sem essas superstições, mas assim, revelar esses mitos de uma maneira mais científica. Então, é de fato a língua grega que revela o mistério desses mitos. Então, a primeira dificuldade do aluno brasileiro é pelo fato de que o grego usa um alfabeto diferente do alfabeto latino. Então é essa a primeira dificuldade, porque muitas pessoas não têm vontade ou preguiça de aprender um outro alfabeto. Então, para você aprender a astrologia helenística bem, você vai precisar aprender o alfabeto grego. Quanto mais você se aproximar da língua grega, mais você vai conseguir se beneficiar dos seus estudos. Então, nas aulas, nós evitamos usar nomes latinos para nos referir a esses personagens históricos. Então, ao invés de falarmos Júpiter, melhor falar Zeus. Ao invés de falar Minerva, melhor falar Atena. Ao invés de falar Juno, melhor falar Hera. Porque essa suposta religião romana, ela não é de fato uma religião autêntica que existia na Península Itálica. Ela é, na verdade, uma cópia da religião helenística, da religião helena, dos gregos. Pois a Península Itálica, ela foi colonizada na antiguidade pelos gregos. Então, essa colônia era chamada de Magna Grécia. Então, muitos dos etruscos, dos proto-romanos e depois dos romanos, eles vão se apropriar da mitologia grega e alterar os nomes desses personagens gregos para nomes latinos ou etruscos, para supostamente parecer que é uma outra mitologia. Então, nós, romanos, não adoramos Zeus, nós adoramos Júpiter. Mentira, Júpiter é o nome romano de Zeus. Então, se você investigar a história de Zeus, ela remete toda a Grécia. A história de Zeus não remete à Península Itálica. Então, quando você vai se aprofundando no grego, é que você vai começando a constatar essas farsas
essas mentiras, esses sofismas históricos que foram passados de gerações em gerações através dos milênios. Então, o que é de fato a astrologia helenística? A astrologia helenística é uma astrologia que ela é praticada nessa região que corresponde ao mar Mediterrâneo, que em grego é chamado de Thalassa. Então, muitas das histórias e das cidades envolvendo o mito grego desses zodíacos se passam na região do Mediterrâneo, e o Mediterrâneo banha vários países. Então, existem histórias do zodíaco que se passam dentro da Grécia, outras se passam na Fenícia, outras se passam no Egito, outras se passam na Anatólia, outras se passam no sul da Itália, na Sicília, na Magna Grécia. Outras se passam no Héspero, que é o nome grego para a Península Ibérica, que são Portugal e Espanha. Não é porque é astrologia helenística que as histórias e as cidades envolvendo o helenismo precisam necessariamente estar contidas dentro do que hoje a gente entende como o território grego, porque o helenismo era uma religião na antiguidade dos colonizadores, como por exemplo Apolo e Ártemis, são grandes colonizadores. Então muitos templos de peregrinação, santuários foram construídos em regiões fora do território grego, tá certo? Então não sejam tão literais para estudar e praticar a astrologia helenística. É essa a mensagem que vocês vão aprender até o final dessa aula introdutória. Não sejam tão literais, não sejam tão ao pé da letra na hora de estudar astrologia helenística, porque vocês vão perder a graça da coisa. Vocês vão perder as sutilezas, as minúcias da coisa, tá certo? Então, a astrologia helenística tem elementos que são autênticos dessa escola, assim como existem alguns outros elementos que são importados da Babilônia, mas pelo fato de que a astrologia helenística importa determinados elementos da Babilônia, não significa que ela não seja autêntica. Na verdade, o que se entende hoje como astrologia ocidental moderna veio da astrologia helenística. Então, muitos astrólogos dizem que seguir a astrologia tradicional ou a astrologia medieval. Mas o que é tradicional e medieval? Não é nada mais do que uma cópia da astrologia helenística. Muitos astrólogos dizem seguir a astrologia ocidental moderna, astrologia tropical moderna, mas não são escolas autênticas de astrologia, porque essas escolas são todas cópias da astrologia helenística. Em outras palavras, ao longo dessa série, vocês vão constatar que não existe absolutamente nada que o que alguns astrólogos chamam de astrologia ocidental moderna, tropical, consiga responder, ou que a astrologia medieval, a astrologia tradicional consiga responder, que a astrologia helenística não consiga responder melhor. Não tem nada que a astrologia moderna consiga responder que a astrologia helenística não consiga resolver esses problemas e esses dilemas de maneira mais eficiente. Tá certo? Então não existe de fato astrologia tradicional, medieval. Isso aí são só rótulos para distinguir a época em que esses astrólogos viveram, seja na Idade Média, na Idade Moderna, mas as técnicas elas não são medievais. Elas não são modernas, elas são, na verdade, helenísticas. Então, é incorreto dizer que subtipar a astrologia ocidental moderna, a astrologia medieval ou a astrologia tradicional. Esses rótulos eles são incorretos. O correto é a astrologia helenística.
Então, quando o astrólogo fala, eu sigo a escola de astrologia helenística, aí sim o astrólogo está seguindo uma escola verdadeiramente autêntica de astrologia. Não estou falando que a astrologia helenística é a única escola autêntica de astrologia. A védica, a babilônica também são escolas autênticas de astrologia. Se diz por aí que as coisas da astrologia helenística elas foram inventadas no Egito, mas não, elas não foram inventadas no Egito. A confusão se dá é porque o território hoje do Egito, no norte da África e ali no Oriente Médio, ele já foi colônia desse império helenístico, né? Que ele começou com o Alexandre III da Macedônia, o Alexandre o Grande. Então o Alexandre ele fundou a cidade de Alexandria, que fica no Egito. A Alexandria, que existe hoje no Egito, de fato, ela foi fundada por Alexandre. Mas a Alexandria do período helenístico, ela não era parte do Egito, embora ela foi fundada dentro do Egito. Ela era parte do Império Helenístico. Então, como eu falei para vocês, não sejam literais demais, senão vocês vão perder a graça da coisa. Não é porque Alexandria fica no Egito que foram os egípcios, que são povos semíticos, que inventaram muitas das técnicas da astrologia helenística, porque não foram. Existem técnicas dessa escola que elas são genuinamente gregas, que elas são genuinamente helenísticas. Então, falando um pouco mais sobre o Oriente Médio, muita ênfase se dá para o Egito no estudo de astrologia, mas o Egito ele não é o lugar de fato de origem da astrologia. Pelo menos a astrologia zodiacal, que usa esses zodíacos conhecidos como Áries, Touro, etc. A origem desses zodíacos, que chamamos de Áries e Touro, Gêmeos, eles são catasterizados pela primeira vez na Babilônia. O Império da Babilônia é a continuação do Império Acádio, Assírio ou Sumério. Então esse império foi desenvolvido numa região que majoritariamente hoje fica no que nós conhecemos como o Iraque. Só que a língua desses povos não era o árabe, isso foi muito depois. A língua da Babilônia era o acádio ou o assírio babilônio, que é uma língua que ela é escrita de maneira cuneiforme, usando uma cunha. Então, existe uma cidade na Babilônia chamada de Babel, que ela é famosa por ter a Torre de Babel, que era, na antiguidade, um observatório astronômico onde os caldeus visitavam para estudar e praticar astrologia. Então, o que são os caldeus? Caldeus é o nome acádio, ou é o nome como os gregos chamavam, os astrólogos da Babilônia. E quem catasterizou os 12 zodíacos, quando eu falo catasterizar, significa escrever no firmamento celeste. É isso que catasterismo significa. Escrever no firmamento celeste. Então, quem catasterizou os 12 zodíacos pela primeira vez foi o Marduk, que é o padroeiro da cidade de Babel. Então, no ano de 538 a.C., foi nesse ano que o Império Aquemênida, que é a continuação do Império Medo, ou do Império da Média, que é um primeiro Império Persa e o segundo Império Zoroastriano, que segue essa primeira religião monoteísta da história da humanidade, que é o Zoroastrismo, ou o Mazda Yasna.
Religião essa fundada pelo Zoroastro. Então foi no ano de 538 a.C. que os persas aquemênidas vão invadir e conquistar a Babilônia. Muitas pessoas aqui no Brasil e no Ocidente pensam que foi o Império Romano quem inventou a crucificação, porque foi Jesus quem tornou o martírio da crucificação, e como esse era um castigo pavoroso e desumano, foi Jesus quem tornou essa história muito famosa da crucificação. Então, por causa de Jesus, muitas pessoas pensam que foi o Império Romano quem inventou a crucificação, porque o Império Romano praticava a crucificação, mas não foi o Império Romano quem propriamente inventou a crucificação. A crucificação é, na verdade, uma forma de empalação, é uma forma de genocídio, que ela foi inventada pela primeira vez na Pérsia, que é atualmente o território do Irã, certo? E foi especificamente dentro do Império Aquemênida, que é esse Império Persa Zoroastriano, que eu mencionei agora há pouco. Então é dentro desse Império Persa onde é inventada a crucificação pela primeira vez. E vai ser esse rei persa, Dário I, quem vai implementar a crucificação como um método de extermínio de massas dentro da Babilônia. Então a Babilônia é o lugar não somente onde os 12 zodíacos foram catasterizados pela primeira vez, mas é o lugar onde a crucificação foi experimentada e praticada pela primeira vez como extermínio de massa. Então, o alvo dos persas, no tocante a ver se crucificação funciona como um método de extermínio, vai ser dentro da Babilônia que os persas vão usar isso. Então, basicamente, toda a casta política e aristocrática da Babilônia vai ser crucificada massivamente pelos persas. E por que os persas fizeram esse grande genocídio dentro da Babilônia? Pelo simples fato de que eles não aceitavam o zoroastrismo como religião monoteísta. Porque os babilônios, os assírios, os acádios, eles eram politeístas e praticantes de astrologia. E a Pérsia, os zoroastrianos não gostavam disso, então eles fizeram esse genocídio em nome da religião deles. Assim que a Babilônia foi destruída, é quando os 12 zodíacos da Babilônia vão ser levados, vão ser exportados para essa região que nós conhecemos como a Grécia. Lembre-se que na Antiguidade não existia propriamente uma Grécia unificada, como nós conhecemos hoje, a República Grega. O que existiam na Antiguidade eram cidades-estado gregas, que elas eram independentes entre si, e o que elas tinham em comum era a crença no helenismo e falarem uma língua grega. Então, ou algum dialeto grego. E então, após a destruição da Babilônia, é que vai avançar esse desenvolvimento da astrologia dentro da Grécia. Então, o que os gregos vão fazer? Eles vão importar os 12 zodíacos da Babilônia e vão catasterizar no firmamento celeste histórias que são genuinamente gregas ou histórias que são genuinamente europeias. E os gregos vão fazer provavelmente a maior evolução da astrologia de todos os outros povos do mundo. Talvez a evolução que os gregos trouxeram para a astrologia se compare com a evolução que os védicos da Índia trouxeram para a evolução da astrologia. Só que, no caso especificamente dos gregos, quais são essas evoluções que eles vão fazer?
Os gregos vão catasterizar novas constelações, tanto no hemisfério norte celeste quanto no hemisfério sul celeste. Então, as constelações gregas do norte celeste são boreais e as do sul celeste são chamadas de austrais. E não para por aí a evolução. Os gregos vão criar a noção de ascendente, de zodíaco ascendente. Muitas pessoas pensam que quem criou o zodíaco ascendente foi a Babilônia. Não foi a Babilônia que criou o zodíaco ascendente. Muitas pessoas pensam que foram os védicos, os indianos, quem criaram o zodíaco ascendente, que no sânscrito se chama de Lagna. Mas não foram os védicos que criaram o ascendente. Quem criou o ascendente foram os gregos, e mais especificamente o Hermes e o Asclépio. Então, dentro do helenismo, se tem esse fato histórico de que o Hermes e o Asclépio foram quem de fato inspiraram os gregos a criarem muitas das técnicas que nós utilizamos na astrologia de hoje. Então, com o ascendente, vai se criar dentro da Grécia as 12 casas do horóscopo, que em grego são chamadas de 12 topos. Então, depois, quando a astrologia helenística vai ser levada para a Índia, muito depois do ano de 323 antes de Cristo, que vai ser no ano de 323 antes de Cristo, que é o ano em que o Alexandre III da Macedônia, o Alexandre o Grande, ele morre. Ele morre especificamente na Babilônia, ele morre envenenado. Então, depois da morte de Alexandre o Grande é que se inicia de fato o período helenístico, e as conquistas territoriais dos helenísticos sobre o comando de Alexandre foram tão vastas que elas chegaram até mesmo ao norte da Índia, na região dos Himalaias, na região do Punjab, na região hoje do Rajastão. Então, quando os helenísticos entraram em contato com a cultura védica e com a religião védica, a religião dos Brahmins, tanto os aios gregos quanto os Brahmins védicos constataram que eram religiões irmãs, pois a crença basilar do helenismo, assim como dos Vedas e do hinduísmo, é a metempsicose ou a reencarnação. Então você vai ouvir muito astrólogo dizendo na internet que a base do helenismo é a ressurreição dos mortos. Não é. O helenismo não acredita em arrebatamento no pós-morte, assim como os Vedas não acreditam em arrebatamento, ressurreição de almas nos pós-morte. A base da astrologia helenística, por derivação, é a metempsicose, a reencarnação, ou como se chama na Índia, a transmigração. Quando os gregos e os védicos fizeram este intercâmbio cultural, é que a astrologia védica vai ser melhor formalizada. Então, o que é genuinamente da astrologia védica são as 27 nakshatras, que elas foram catasterizadas no firmamento celeste pelo Brahmin Titiri, que é um dos autores do Rig Veda, né, que é um dos 4 livros da base do Vedismo, ou do Brahmanismo, que é essa religião mística pré-hinduísmo, proto-hindu. Então, essas 12 casas astrológicas, elas vão ser levadas para a Índia e vão ser chamadas de bhavas. Né? Bhavas significa local ou também significa sentimento, assim como topo, local ou sentimento. Mas muitas pessoas que praticam a astrologia védica erroneamente podem pensar ou cair no erro de dizer que foram os védicos que inventaram os 12 bhavas, mas não foram os védicos que inventaram os 12 bhavas, foram os gregos que inventaram as 12 casas. E foi inventado dentro de Alexandria. Aí, novamente, lembra que eu falei lá atrás que para estudar a astrologia helenística você não pode ser literal demais, porque senão perde a graça da coisa.
Então, existem muitos astrólogos que vão dizer que pelo fato de que as 12 casas e o ascendente foram inventados em Alexandria, que foram os egípcios que inventaram as 12 casas e o ascendente, mas não foram os egípcios que inventaram. É porque Alexandria era parte do Império Helenístico. Ai, Lucas, mas Alexandria fica no Egito. E daí que Alexandria fica no Egito? Não é porque Alexandria está no Egito que foram os egípcios que inventaram o ascendente às 12 casas. Mais uma vez, gente, não sejam tão literais, senão vocês vão recorrer em erros. Então, além disso, é na astrologia helenística que vão ser inventadas a noção de ciclos do zodíaco do Sol, que são os que é uma técnica que serve para prever a ordem que os fatos vão acontecer na vida da pessoa. Existe também o zodíaco lunar na astrologia helenística, que ele tem os seus ciclos da lua, que eles são inventados dentro da astrologia helenística. O que na Védica depois vai ser importado, esse conceito, é chamado de dashas, mahadashas, rashidashas, dashas de nakshatras. Então, muitas pessoas que praticam a astrologia védica erroneamente pensam que os dashas dos rashis e os dashas das nakshatras, que eles foram inventados na Índia. Mas os dashas não foram inventados na Índia. Eles foram inventados na astrologia helenística. Tô falando para vocês, à medida que vocês vão estudar na astrologia helenística, vocês vão perceber que a astrologia helenística é sim uma escola autêntica de astrologia. Que esse negócio de dizer astrologia ocidental moderna, astrologia medieval, astrologia tradicional, isso aí não tá com nada. Isso não são escolas autênticas de astrologia. A astrologia dos gregos sim é que é uma escola autêntica de astrologia. Então, no ano de 146 a.C., é um ano que ele vai trazer uma enorme confusão para o mundo ocidental, porque vai ser em 146 a.C. que a República Romana, antes de virar Império Romano, era a República Romana, ela vai invadir e anexar a Grécia para o Império Romano, sendo a Cleópatra VII a última rainha do Império Helenístico. Então, muitas pessoas pensam que a Cleópatra, a famosa Cleópatra VII, que ela era egípcia, mas ela não era egípcia. A Cleópatra era grega. É porque a sede do reino da Cleópatra era na Alexandria, que fica no Egito. Aí, por causa disso, as pessoas pensam que a Cleópatra e a Alexandria era uma cidade egípcia, mas não era. Como eu falei para vocês, gente, não sejam literais demais quando vão estudar astrologia helenística, senão vocês vão perder a graça da coisa. Então, quando o Império Romano se torna esse grande império opressor, eles vão começar a oprimir a Grécia de maneira leviana, porque quando a República Romana invade e conquista a Grécia, eles vão importar para o Império Romano a astrologia helenística, a religião do helenismo, as técnicas da astrologia helenística e traduzi-las para o latim. Pelo fato de que muitos desses países latinos, que depois que após o Império Romano do Ocidente se desmembrar e virar esses países como França, Portugal, Espanha, Itália, esses países que falam algum idioma latino, e pelo fato de que o Brasil foi colonizado por Portugal, então muitas pessoas no Brasil pensam que a astrologia helenística ela vem de Roma. Mas ela não vem de Roma, gente. Foi em 146 a.C. que o Império Romano invadiu e conquistou a Grécia e começou a roubar, traduzir os nomes e mudar para um nome latino. Então os romanos eles foram piratas não muito espertos. Então eles
piratearam a religião. Então, se os gregos chamam de Zeus, os romanos vão chamar de Júpiter. Não, mas é um outro deus. Júpiter dos romanos é uma outra coisa. E não é. Se você olhar a história desse suposto Júpiter romano, ele é uma cópia, uma pirataria do Zeus grego. É o Zeus grego que de fato é autêntico. Assim como todos os outros nomes dos deuses, da árvore genealógica dos deuses gregos. Assim como todos os nomes das técnicas. Os romanos vão traduzir para nomes latinos. Aí fica parecendo, para quem é novato, que é uma invenção romana, mas não é. É uma pirataria romana de um autêntico sistema de astrologia que ele é grego. Em 762 depois de Cristo, já na Idade Média, é quando o califado islâmico, um chamado califado abássida, vai reconstruir a cidade de Babel, que é o lugar de origem dos 12 zodíacos, como eu falei lá atrás. Lembram que eu falei que foi em Babel que o padroeiro de Babel, Marduk, catasterizou os 12 zodíacos pela primeira vez na Torre de Babel. Então, já na Idade Média, o califado abássida vai reconstruir Babel e rebatizá-la de Bagdá, que atualmente é a capital do Iraque. Então, essa Bagdá agora ela já não é mais a Babilônia, ou a Síria ou a Acádia. Ela já é uma Bagdá que fala a língua arábica. Então, os árabes vão traduzir nomes das constelações babilônias, das estrelas babilônias, de nomes assírios babilônios para a língua arábica. Então, quando você estudar astrologia helenística, você vai constatar que existem muitas constelações que elas têm algum nome na língua arábica. É por causa da influência do califado abássida, tá certo? Então, é muito importante vocês estudarem astrologia helenística utilizando o zodíaco sideral, que é o zodíaco que faz o ajuste da precessão das estrelas. Por que isso? Porque a astrologia helenística ela é genuinamente sideral. Pegamos como exemplo o zodíaco de Virgem, que é onde está catasterizado o Atená. Então, existem encarnações planetárias. Então, o planeta Mercúrio ele tem encarnações. Uma delas é Atená. Outra delas é Asclépio. Então, existe uma constelação onde o Asclépio está, que é a constelação do Corvo, chamada em grego de Córax, que está localizada no zodíaco de Virgem. Então, quando você usa o zodíaco tropical, a constelação de Córax, ou do Corvo, ela vai estar catasterizada em Libra. Mas não tem nada a ver, porque Mercúrio rege o zodíaco de Virgem, e Mercúrio tem encarnações como Atená, como Asclépio, assim como Hermes. E as constelações mais importantes de Mercúrio, elas estão situadas na constelação de Virgem. Então, quando você estuda a astrologia helenística pela perspectiva do zodíaco tropical, é quando você perde tudo. Você perde completamente a noção das coisas. É por isso que eu falo, não estudem a astrologia helenística usando o zodíaco tropical. Vou falar melhor. Não pratiquem astrologia helenística usando o zodíaco tropical, que vocês vão recorrer em erros. Pratiquem astrologia helenística usando o zodíaco sideral. De preferência, utilizando alguma Aya Namsha, em que a estrela alfa da constelação de Virgem, que é Spica, de preferência uma Aya Namsha em que Spica esteja situada em Virgem e não em Libra, como algumas outras Aya Namshas por aí na internet propõem. Então aqui dentro do nosso canal nós recomendamos a Aya Namsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. Então pratiquem a astrologia helenística usando zodíaco sideral e, de preferência, uma Aya Namsha em que Spica esteja situada em Virgem, tá certo? Essa é a primeira orientação. Agora,
a gente vai encarar o alfabeto grego. Então, aqui na lousa, vocês estão vendo, aqui escrito em cima, Zodiacos Kyklos, né, que são os, abreviadamente, de Dodecakyklos. Né? Dodeca, em grego, significa 12 e Kyklos significa ciclo. E Zodiacos significa uma roda de criaturas, né? Porque existem tanto criaturas humanas, quanto quadrúpedes, quanto insetos que estão catasterizados nessa roda zodiacal. Por que na astrologia helenística nós falamos kyklos para se referir a zodíaco e não signos, como se fala na língua portuguesa? Porque na helenística se encara os zodíacos como eles fossem de fato kyklos, como se eles fossem ciclos. Então, dependendo de qual é o seu tipo de zodíaco ascendente, qual é a sua anáfora, qual é o seu anatelon, o seu anatole, como se chama em grego, você vai passar por um ciclo da vida em determinado sentido, em sentido horário ou em sentido anti-horário, que depois da astrologia védica vai chamar de charadashas ou de rashidashas. Então é essa a ideia, é porque no helenismo se encara zodíacos como se fossem kyklos, assim como na védica se encara os 12 rashis como sendo os 12 charadashas, ok? É essa a ideia. Então, o nome oficial dessa astrologia se chama, em grego, Hellenistic Astrologia. E o epíteto dessa escola é Urânia. Então, Urânia é uma figura histórica. Ela era filha de Zeus e de Mnemosine. Então, Urânia é uma das musas e, mais especificamente, a musa da astrologia helenística, que vai ensinar a astrologia helenística para o centauro Crotos. Essa história eu conto no meu zodíaco de Sagitário, por exemplo. Então, na língua grega, as aspas que a gente usa em português, elas são usadas de maneira diferente. Então, em português a gente usa aspas de um jeito e as aspas em grego são desse jeito, tá certo? Então, eu coloquei entre as aspas porque é o apelido, é o epíteto pelo qual a astrologia helenística é conhecida em grego. Então, aqui eu coloquei o nome central que destranca a história de cada um dos 12 mitos. Existe uma diferença entre zodíaco do Sol e zodíaco da Lua. Então, o Sol demora 12 meses para fazer um retorno solar, que no fundo não é isso que acontece. No fundo é a Terra, o globo terrestre, quem demora 12 meses para fazer o movimento de translação em torno do Sol. Então, em cada mês, pela perspectiva geocêntrica, é como se o Sol transitasse por cada uma das 12 constelações. Então, é por isso que o zodíaco do Sol, ele é chamado em grego de o zodíaco dos 12 kyklos, né? Dodecakyklos. Mas a astrologia helenística também tem um zodíaco lunar, que ele é o zodíaco da Lua. E a Lua, ela tem um comportamento diferente do Sol, porque a Lua demora 27 dias siderais ou 28 dias sinódicos para fazer um retorno em torno da Terra. E a Lua demora exatamente 13 retornos, que correspondem a 13 meses, para se completar um ano lunar. Então, o ano solar, ou o etos do Sol, tem 12 meses, mas o ano, ou o etos da Lua, ele tem, na verdade, 13 meses. Essa é a principal diferença. O Sol representa a psique ou a alma de todos nós,
e a lua representa a nossa mente encarnada de cada um de nós. E o ascendente, ou o horóscopo, ele representa o corpo físico de cada um de nós. Então essa é a diferença entre Sol, Lua e ascendente. Eles não são a mesma coisa, eles são peças diferentes dentro do horóscopo. Então, tem como convenção na astrologia helenística que o primeiro zodíaco solar é Áries, que ele é chamado em grego de Crios, que inclusive é o zodíaco de exaltação do Sol. Mas no zodíaco lunar, o primeiro zodíaco não é Áries. O zodíaco lunar, ele começa com a constelação de Pércio, que ela está catasterizada entre o zodíaco de Áries e Touro. Então, a constelação de Pércio é a que começa o zodíaco lunar. Então, o zodíaco lunar, por convenção, ele começa no zodíaco de Touro. Então, quando nós juntamos todas essas informações, qual é a conclusão? Que o ano novo astrológico, de acordo com a astrologia helenística sideral, o ano novo astrológico, ele na verdade se inicia no dia 17 de abril anualmente, que é o dia em que o Sol ingressa na constelação de Áries. E o ano novo lunar, ele se inicia na primeira lua nova após o ingresso do Sol no grau 0 de Áries. Então pode ser variante, é variável em cada ano. Então aqui na astrologia tropical moderna, se erroneamente pensa que o ano novo astrológico começa com o início do equinócio de primavera pela perspectiva do hemisfério norte, mas não. Que é, no caso aí dessa confusão, seria o 21 ou 22 de março anualmente, mas não. O ano novo astrológico começa no dia 17 de abril, que é o dia em que o Sol anualmente ingressa na constelação de Áries, e o ano lunar começa na primeira lua nova após o ingresso do Sol no grau 0 de Áries. Então essas são informações que vocês precisam já ter internalizado antes de praticar astrologia, porque se vocês não entenderem isso bem, vocês não vão conseguir praticar astrologia helenística de maneira adequada depois, tá certo? Então, eu coloquei o primeiro zodíaco aqui como sendo Touro, para nós exaltarmos a Lua, porque o Touro é o lugar de exaltação da Lua. Então, o nome dos 12 zodíacos em grego se começa com Touro. Então, Touro se chama Tavros, Gêmeos é Dídime, Câncer ou Caranguejo é Carquinos, Leão é Leon, Virgem é Partenos, Libra é Zigós, Escorpião é Escórpios, Sagitário é Toxotes, Capricórnio é Egóqueros, Aquário é Hídrocos, Peixes é Íctis e, por último, Áries é Crios. Então, o zodíaco se inicia aqui em Touro e se conclui em Áries. Quando vocês forem estudar a mitologia grega do zodíaco, lembrem dessa frase que eu falei como se fosse um mantra. Não sejam literais demais, porque senão vocês vão recorrer em erro. Então, vamos lá. O zodíaco de Touro, ele é regido por Vênus, pelo planeta Vênus. Então, o aluno novato, ele erroneamente pode pensar que, pelo fato de que Vênus rege Touro, que a personagem central do mito grego de Touro vai ser o planeta Vênus, vai ser Vênus. Mas não sejam literais demais, senão vocês vão perder a graça da coisa. Pois o tema central do mito grego de Touro não é nenhuma personagem, é de fato a cidade de Tebas, que é onde aconteceu a Guerra dos Sete contra Tebas, e ela teve uma segunda fase que é a Guerra dos Epígonos. Então, o tema central do zodíaco
de touro não é Afrodite. E eu acho engraçado que as pessoas se baseiam nessas descrições estereotipadas do que é touro. Tipo, touro gosta de comer, gosta de carinho, é um signo sensual. Então, supostamente, as pessoas vão pensar que o mito grego de touro também tem histórias envolvendo comida, sensualidade. E não. É, na verdade, a guerra dos 7 contra Tebas e a guerra dos epígonos. Como eu falei, não sejam literais demais, senão vocês vão perder a graça da coisa. O segundo signo, o tema central são os dídimos. Por isso que ela se chama, o signo de Gêmeos se chama Dídime. Então, eu coloquei aqui para vocês a palavra-chave para quando vocês forem buscar a aula. Então, a palavra-chave de touro é Tiva. Tiva é o nome de Tebas, da cidade de Tebas, na Grécia. E aqui o número 2 é Dídime, que é o nome dos Dídimos, que são quem? Os irmãos gêmeos, filhos de Zeus e Leto, chamado de Ártemis e Apolo. Então, o novato vai pensar que o Gêmeos é regido pelo planeta Mercúrio. Então deve ser Mercúrio que é o tema central da história de Gêmeos. E não é. Eu já ouvi dizer que o tema central da história de Gêmeos é Castor e Pollux. Não é. Mas como não? Se o nome das estrelas Alfa e Beta de Gêmeos é Castor e Pollux, como que Castor e Pollux não são o tema central de Gêmeos? Não é o tema central. O tema central são os Dídimos, que são Apolo e Ártemis. Porque o Apolo e a Ártemis ficaram do lado de Troia durante a guerra de Troia contra os gregos micênicos. Nesse segundo signo aqui, vocês vão entender que Troia estava certa e que os gregos micênicos, os aqueus e os danaus, estavam errados. Então não é porque se perde a guerra, no caso, não é porque Troia perdeu a guerra que Troia estava errada. Porque no fundo Troia não estava errada, Troia estava certa. Então, o terceiro signo, o tema central dele é Crios, que é o caranguejo Crios, como está escrito aqui, Crios. Então, o novato vai pensar que assim, mas é porque caranguejo, câncer é regido pela lua. Então, o tema central do mito de câncer deve ser a lua. E não é. Não sejam literais demais, senão vocês vão perder a graça da coisa. O tema central é Crios, que é esse caranguejo que o planeta Marte, o Marte usa como disfarce, um caranguejo para matar um assassino em série, uma lula vampira dos infernos chamada Vamari, que tem como alvo matar as crianças, as meninas, mais especificamente as ninfas, filhas de Poseidon e Anfitrite. Então, é interessante constatar que o planeta Marte tem queda em Câncer. Então, o planeta que tem queda em Câncer, ele fala muito mais sobre o mito de Câncer do que o planeta que tem domicílio em Câncer, que é a Lua, né? Para vocês verem que precisa ser mais sutil. O quarto signo é Leão, e o personagem central dessa história é a Quimera, como está aqui, Quimera em grego que se chama, que é a quimera que, com a ajuda de Atena, na domesticação do cavalo branco alado Pégaso, é com a ajuda de Atena e Pégaso que o guerreiro Belerofonte vai conseguir matar a quimera. Então, tá aí, o Sol rege Leão, mas o Sol pouco descreve a história do mito de Leão. Na verdade, o planeta Mercúrio ele tem muito mais a ver com a história de Leão do que o próprio Sol, porque a Atena é uma das encarnações do planeta Mercúrio. Tá? Para vocês verem, não sejam tão literais, porque senão vocês perdem a graça da coisa. O signo de Virgem, o tema central é a Atena, a deusa Atena, que é uma das rainhas, mas não a fundadora, mas a rainha mais importante da cidade de Atenas. Então, exatamente como no signo de Touro, o tema central não é nenhuma pessoa, mas na verdade a cidade de Tebas e a guerra dos 7 contra Tebas, no signo de Virgem não é nenhuma pessoa que é o tema central, é a própria fundação da cidade de Atenas.
Ou em Leão, o tema central não é uma pessoa, é um animal, é a quimera. Então, vocês vão ter várias surpresas. O signo de Libra, o tema central é Troia, que em grego se fala Tria. Tria é um dos nomes de Ilion, que é essa cidade localizada na Anatólia, que hoje fica que nós conhecemos como Turquia. Então, assim como o signo de Virgem, em que o tema central do mito de Virgem é uma fundação de uma cidade-estado, como Atenas, no signo de Libra, o tema central também é uma cidade-estado, só que aqui é Troia, né? E também fala muito sobre a psicoestasia de Zeus. Para vocês verem que o signo de Libra é regido por Vênus, mas o tema central do signo de Libra não é Vênus. O tema central é a psicoestasia, o juízo final, que o Zeus, o deus supremo do Olimpo, faz essa psicoestasia de dois importantes heróis da Guerra de Troia, que é o Aquiles e o Heitor. No caso, o Aquiles luta do lado dos gregos micênicos e o Heitor luta do lado dos troianos. Então, essa balança do zodíaco de Libra, ela tem muito mais a ver com Zeus do que com Vênus, né? No caso, muito mais a ver com Júpiter do que com Vênus. Para vocês verem, não sejam literais demais, senão vocês vão perder a graça da coisa. Dando continuidade, o signo de Escorpião. Aí, Escorpião é regido por Marte. Então, o novato vai pensar assim, então o tema central do Escorpião deve ser Marte. E não é. O personagem central do Escorpião é o gigante Órion, que é o filho de Poseidon e da Górgona Euríale, que é o objeto de afeto da lua, de Ártemis. O Marte é um personagem secundário na história do mito de Escorpião, porque Marte se transforma num escorpião para matar Órion como forma de vingança pelo fato de que Selene não conseguiu convencer o Eromenos Narciso a fornecer anti-Eros ao Pan, porque Pan era apaixonado por Narciso. E Pan é uma das encarnações do planeta Marte. Então, o Marte ele é secundário na história de Escorpião. O que é mais central na história é o gigante Órion, né? Como eu falei, o mantra, não sejam literais demais a estudar mitos gregos do zodíaco, porque senão vocês vão recorrer em erro. O signo de Sagitário é um signo que gera muita confusão, porque as pessoas normalmente pensam que é o Quiron quem está catasterizado em Sagitário, e não é. O Quiron está catasterizado na constelação de Quentavros, que em português chama Centauro. É uma constelação entre o zodíaco de Virgem e Libra. Mas é natural a confusão, né? No passado eu também já fiz essas confusões, só que o novato vai, além disso, pensar que Sagitário é regido pelo planeta Júpiter. Então Júpiter deve ser o tema central da história do mito de Sagitário. E não é. Mais uma vez, se você for literal demais, vai recorrer em erro. Porque o tema central do Sagitário é o centauro Crotos, que ele é filho de Pan e de Eufeme. E o Crotos, ele é um aluno, provavelmente o aluno mais aplicado das musas, que são as filhas de Zeus e Mnemosine. Tá vendo? Zeus, nessa história, ele tem um papel secundário, sabe? Como o pai das musas. Então, as musas vão ensinar o alfabeto grego para Crotos, e Crotos vai se basear no alfabeto grego para criar o alfabeto glagolítico, que é o alfabeto usado nos países eslavos do leste da Europa. Então, após a cristianização dos eslavos, esse alfabeto vai se chamar de alfabeto cirílico. Então, as pessoas erroneamente no Ocidente pensam que o alfabeto cirílico foi criado por monges cristãos, mas não. Nessa história vocês vão entender que foi o Crotos que, na verdade, criou o alfabeto glagolítico. E o próximo é Capricórnio. Capricórnio é regido pelo planeta Saturno.
Então, o novato, ele vai cair nesse erro de pensar que, pelo fato de que a regência de Capricórnio é Saturno, que o tema central do mito de Capricórnio deve ser o Saturno. E não é. Gente, vocês têm que entender uma coisa, não é porque um planeta rege aquele signo que o tema central daquele mito vai ser sobre o planeta que rege aquele signo. Não sejam literais demais, senão vocês vão cair em confusão, porque o personagem central de Capricórnio é Pan. Pan é uma das encarnações do planeta Marte. Interessante que Marte tem exaltação no zodíaco de Capricórnio e Marte tem queda no signo de Câncer. Então, às vezes, o planeta que é exaltado naquele signo fala muito mais sobre o mito daquele zodíaco do que o planeta que rege aquele signo. A mesma coisa o zodíaco de debilitação ou de queda daquele planeta. Então, na verdade, é o Pan quem está caracterizado em Capricórnio. E Pan, ele é o guerreiro que ajudou os olímpicos a vencerem a titanomaquia contra os titãs opressores. Então, o rei dos titãs é o Cronos, que é um dos nomes de Saturno, tá vendo? O planeta Saturno, ele tem um papel secundário na história do mito, como sendo o vilão opressor que foi destruído pelos olímpicos, porque a estrela da história é, na verdade, o Pan, que venceu a guerra, na verdade, com um único grito, causando pânico nos titãs. É por isso que a palavra pânico, tem relação. No caso do zodíaco de Aquário, é a mesma coisa. O Aquário é regido pelo planeta Saturno. Então, o novato vai pensar que, então o Saturno deve ser o tema central da história de Aquário. E não é. É, na verdade, o Eromenos Ganimedes, também chamado de catamito, que ele é um homossexual passivo, com tendências transexuais, um efeminado, que ele é o Eromenos e o copeiro pessoal de Zeus. Então, Zeus teve um casamento com mulheres como Hera, mas ele também teve casamento com homossexuais, com um Eromeno, como é o caso do Ganimedes. Tá vendo? Não dá para ser literal demais, senão vocês recorrem em erro, porque o Júpiter, a princípio, não tem nada a ver com o Aquário, porque o planeta Júpiter não rege Aquário. Mas o tema central do signo de Aquário é o casamento entre Zeus e Ganimedes. Tá vendo como não dá para ser literal demais? Porque senão você interpreta de maneira equivocada. Dando continuidade, o zodíaco de Peixes. O novato vai pensar, porque Peixes é regido por Júpiter, então o tema central do mito de Peixes deve ser Júpiter. E não é. O tema central é Afrodite e o seu filho Eros. Então, a Afrodite, ela é filha de Zeus e Dione, e o Eros, que ele é chamado na língua romana de Cupido, ele é o filho de Afrodite e de Ares. Então, o Zeus, ele tem um papel secundário na história de Peixes. Ele tem um papel só de ser o progenitor de Afrodite. Porque a estrela da história de Peixes é, na verdade, a Afrodite, que quando aconteceu de Tifão e Equidna invadirem a Grécia, se iniciou a titanomaquia, em que Zeus enfrentou Tifão e Hera enfrentou Equidna. E os demais fugiram para outras partes. No caso, a Afrodite e o Cupido, ou Eros, eles tiveram que atravessar o mar Mediterrâneo até o Egito, para usar o Egito como refúgio. Então, a Afrodite e o Eros foram ajudados por um par de peixes que foram amarrados por um cordão, que acompanharam a viagem dos dois pelo mar Mediterrâneo, tanto na ida quanto na volta.
Então, o personagem central de Peixes é Afrodite, não Zeus. E o planeta Vênus se exalta em Peixes. Então, é muito comum o planeta que se exalta naquele zodíaco falar muito mais sobre o mito grego daquele zodíaco do que o planeta que rege o zodíaco, de fato. E por último, mas não menos importante, o zodíaco de Áries ou Carneiro. Então, os novatos podem pensar, essa é fácil, porque Áries é regido por Marte. Então, o tema central da história de Áries deve ser Marte, e não é. O tema central é o Ilios, que em português chama Hélio, em grego chama Ilios. Ilios é uma das encarnações do Sol, junto com Apolo. Então, o Sol se exalta em Áries. Tá vendo como não dá para ser literal demais? Muitas vezes, o zodíaco onde aquele planeta é exaltado fala muito mais sobre o mito do que o planeta que rege aquele signo. Então, a estrela da história de Áries é, na verdade, o Hélio, que ele foi o delator da traição entre Afrodite e o Áries, sendo que na época Afrodite já era casada com Hefesto, então é o Hélio quem delata a traição de Afrodite para Hefesto, e como punição, a Afrodite amaldiçoa a descendência de Hélio. Então, na história de Áries, eu vou contar para vocês sobre como a Medeia, que era uma das descendências de Hélio, enlouqueceu e matou esfaqueados os seus próprios filhos, né? O signo de Áries é o signo, na minha opinião, que ele tem uma história que parece menos um mito grego e mais um filme de terror, só que não é ficção, é a vida real. Assim como o Hefesto vai amaldiçoar a descendência de Harmonia, pois quando Afrodite copula com Áries, Afrodite fica grávida de Harmonia. Então o Hefesto vai amaldiçoar a descendência de Harmonia, que vai gerar a Guerra dos Sete contra Tebas, ou a Guerra dos Epígonos, que é narrada no zodíaco de Touro. Então, eu espero que essa aula introdutória tenha sido útil para vocês conseguirem acompanhar essa série que eu estou acabando de começar, dos 12 zodíacos e o mito associado a cada um desses zodíacos. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima com mais novidades. Tchau!